Os Mormons, seita ou igreja cristã? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, que bom estarmos juntos! A paz e a graça de Jesus, eu sou Mauro Maier e juntos com o professor Edson Reis para mais um programa pela Bíblia. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. Bom, vamos trabalhar então mais uma questão bíblica. E de onde é que vem essa pergunta? Maravilha, professor! E quem nos faz a pergunta de hoje é a nossa irmã Cleonice Soares de Belo Horizonte. Ela pergunta: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como os Mormons, ela é uma seita? Bom, uma pergunta muito curiosa. Não dá para falar em seita, não dá para falar em mormonismo sem utilizar o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, onde o apóstolo Paulo nos diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o mormonismo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Normalmente nós costumamos ver, jovens, e tanto de sexo masculino quanto de sexo feminino, muito bem arrumados, sempre com uma identificação no bolso, indicando Elder fulano de tal. E essas pessoas estão a fazer o proselitismo, pelas casas, pelas ruas. É um pessoal que trabalha bastante. E muitos ficam curiosos. Será que eu devo estudar com esse pessoal? Quem realmente são eles? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. O mormonismo ele teve início com Joseph Smith Jr. Isso vai se dar aproximadamente por volta do ano de 1820, quando ele ainda era um garotão, ele tinha mais ou menos os seus 14 anos de idade. E o que é que acontece? Ele era perturbado por conta das diferenças das denominações religiosas, porque não conhecia a teologia histórica, e muitos, durante o período que Joseph Smith estava na procura de Deus, faziam exatamente isso, acreditavam que podiam simplesmente, sem pesquisar as escrituras, encontrar Deus através de uma maneira mais sobrenatural, como alguns fazem hoje. Então, Joseph Smith vai a um monte para orar. E ali ele diz que Deus, o Pai, apareceu para ele, juntamente com Jesus Cristo, e falaram para ele que não se unisse a nenhuma denominação cristã, porque todas elas estavam erradas. Isso é muito interessante, que essa perspectiva é a mesma perspectiva dos adventistas, é a mesma perspectiva das testemunhas de Jeová e de outras seitas que surgiram, dizendo que estavam restaurando a verdadeira adoração. No ano de 1923, já aos 17 anos de idade, Joseph Smith recebe a suposta visita de um anjo chamado Moroni. Moroni era o filho de Mormon. Quem era Mormon? Mormon era o líder de um povo chamado Nefitas. Vale a pena dizer que não existe nada, arqueologicamente falando, que possa comprovar a existência dos Nefitas, segundo eles, os Nefitas haviam vivido ali nas Américas, principalmente na América do Norte, onde hoje nós temos os Estados Unidos. E aí o anjo Moroni aparece para ele e fala assim: olha, você foi escolhido para traduzir o livro de Mórmon. Esse livro tinha sido compilado por volta do IV século, e esse livro ele era um livro que estava escrito em placas de ouro, Vale-se a pena também frisar muito bem que esse livro nunca foi encontrado. Esse livro nunca foi visto por ninguém, Segundo ele, esse livro, que estava escrito em placas de ouro, deveria ser traduzido para que as pessoas conhecessem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E aí, Joseph Smith, ele morava numa região chamada Palmira, e nesta região era exatamente onde as placas se encontravam, Isso é lá em Nova York.
Aqui também vale a pena a gente frisar. Toda seita que diz que é restauracionista, que restaurou a verdadeira adoração, esse tipo de seita, normalmente, ela vem dos Estados Unidos. Parece incrível. E vem do século XIX, né? Bem, Joseph Smith, então, ele vai, né, ao determinado local com o anjo Moroni. Lá ele encontra o livro de Mórmon, só que isso já se dá em 1827, tá? Depois ele vai traduzir esse livro, né? Ele vai ficar durante algum tempo traduzindo o livro de Mórmon, e ele diz que o próprio João Batista apareceu a ele também e ordenou que completasse o trabalho divino de restaurar a verdadeira igreja para a pregação do verdadeiro evangelho que alegadamente havia se perdido na terra. Perceba, conforme nós já citamos, né? Toda seita restauracionista, ela tem a mesma ideia de que o mundo caiu em uma apostasia e por isso o seu líder agora foi convidado para restaurar a adoração verdadeira. Bom, o que é que conta o livro de Mórmon? O livro de Mórmon ele vai contar a história de um povo que supostamente vivia nas Américas, né? Supostamente vivia nas Américas. Bem, aqui está o livro de Mórmon, né? Conforme você pode ver. Esse livro, supostamente, é a história de um povo que vivia nas Américas, né? Principalmente na América do Norte, e ele cobre um período de aproximadamente o ano 600 a.C. até o ano 400 depois de Cristo. Portanto, olha que interessante. O livro de Mórmon ele abrange aproximadamente 1000 anos de história. E o período que ele abrange é exatamente desde a queda de Jerusalém, né, na sua primeira ocasião, com o seu templo em 586, 587. Tá legal? Aí ele fala acerca de um povo chamado Jareditas, que descendem de Jared, né, o mesmo da Torre de Babel. Depois ele descreve também a fuga dos judeus, né, na sua perseguição de Jerusalém, e aí eles foram para os Estados Unidos, né? E o líder deles era um homem chamado Nefe. É por isso que está aí a expressão nefitas, tá? Os judeus eles eram divididos em dois grupos, os nefitas e os lamanitas. Por fim, os nefitas foram eliminados no ano 428 depois de Cristo, e os lamanitas continuaram, né, com a sua jornada e tornaram-se os índios americanos, aqueles do filme de faroeste que você conhece. Bom, aí o livro de Mórmon, ele então traz o registro, né, conforme dissemos, as placas desapareceram, desse líder nefita, né, chamado Mórmon, tá? Fala sobre a cultura dele, sobre a civilização e sobre a aparição de Jesus aos índios norte-americanos. Depois da publicação do livro de Mórmon, o mormonismo ele começou a se expandir. Por quê? Bem, o ser humano ele é místico por natureza. Então, quando o livro, né, supostamente traduzido em placas de ouro, recebido das mãos de um anjo, né, começa a se tornar conhecido, embora até hoje ninguém nunca viu esse livro, o que é que acontece? As pessoas começam a abraçar a nova religião, até porque nós estamos falando de século XIX, período onde as pessoas tinham um verdadeiro alvoroço por volta de Cristo e por grupos religiosos. Lembrando que nesse mesmo período nascem os adventistas, nasce o espiritismo moderno, nasce também as testemunhas de Jeová. Tá? Então o mormonismo ele começa a crescer e ele vai se expandindo. Entre o seu crescimento, expansão, ele passa por vários problemas, tá? O que vai posteriormente culminar na morte do próprio Joseph Smith, onde ele estava preso em uma cadeia, tá? Supostamente por destruir uma gráfica onde as pessoas estavam imprimindo materiais contra o mormonismo. Tá? Então ele estava preso, né, por esse motivo. As pessoas invadem a gráfica, matam Joseph Smith
e o próprio irmão. Aí depois da morte de Joseph Smith, a igreja ela se divide. Então vai ter o pessoal que vai continuar tentando seguir Joseph Smith e vai ter o pessoal que vai tentar seguir o sucessor de Joseph Smith, tá? Então forma-se ali no Missouri uma ala independente do mormonismo chamada Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias. Eles afirmavam ser a igreja verdadeira e o remanescente do povo de Deus na terra. Essa palavra remanescente é uma palavra muito utilizada também pelas seitas, né, para indicar que eles são o restante, né, aquilo que Deus tem de melhor na terra. Tá? Bom, essa ala da igreja não vingou muito. Bom, o outro grupo, que os seguidores de Brigham Young, que era o sucessor de Joseph Smith, o que é que eles fazem? Eles vão para Utah, no ano de 1847, eles chegam ali e fundam a cidade de Salt Lake City, né? Brigham Young, ele tem uma vida também muito conturbada, até porque naquela época a poligamia ela era moda naquele tempo, e ele parece que chega a ter mais de 20 esposas. Então tem uma história muito complicada dentro da origem do mormonismo, muito conturbada. É a morte do líder, não é? É a sucessão com a poligamia, é o racismo, é a divisão, tudo isso estava incluído ali na fundação da igreja. Parece muito difícil, não é, que Deus tivesse utilizado esse tal remanescente diante de tantas situações que eles enfrentaram. Bom, o mormonismo ele tem diversas doutrinas estranhas, é isso que o caracteriza principalmente como uma seita, tá? Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você também pesquisar por escrito, você pode fazer uma busca profunda, lembrando que o nosso canal Pela Bíblia, ele se propõe a explicar aquilo que a Bíblia diz acerca de determinado assunto, mas você pode e deve se aprofundar na sua pesquisa, tá legal? Bom, vamos lá, quais são algumas doutrinas estranhas do mormonismo? Bom, a primeira doutrina estranha do mormonismo é que o verdadeiro evangelho foi perdido na terra, né? E o mormonismo é a sua restauração. Eles ensinam que existiu uma grande apostasia e que a igreja verdadeira deixou de existir na terra. Lembrando que esta é a mesma história que contam os adventistas e essa é a mesma história que contam as testemunhas de Jeová. Por que era necessário ter essa grande apostasia? Era necessário porque senão não pode entrar nenhum grupo novo. Afinal de contas, a igreja histórica ela já estava constituída. Então você imagine como que vai se tirar o lugar da igreja histórica, com 2000 anos de história quase, né, para entrar um grupo dizendo que agora eles têm a verdade. A única maneira foi desenvolver, né, essa teoria de que surgiu uma grande apostasia após a morte dos apóstolos, e durante todo esse período, Deus não teve comunicação com a humanidade, precisando assim restaurá-la através da seita em questão, aqui no caso, o mormonismo, ou do adventismo, ou mesmo das testemunhas de Jeová. Lembrando que o nosso foco agora é mormonismo, mas a doutrina é parecida, é muito igual, tá? Um segundo ensinamento estranho que os mormons têm é que nós precisamos de profetas hoje da mesma maneira que precisava no Antigo Testamento. Bom, aí nós temos que recorrer à própria Bíblia, né? Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, tendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, né? Falou-nos agora pelo Filho. Então, Jesus Cristo, ele substitui todos os profetas do Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Um terceiro ensinamento estranho é de que o livro de Mórmon ele é mais correto do que a Bíblia. Quando você pergunta para um Mórmon, você diz assim, mas vocês acreditam na Bíblia? Eles dizem, acreditamos desde que a tradução esteja correta. Aí se você perguntar para ele, mas qual é a tradução mais correta? Aí agora ele vai dar lugar ao livro de Mórmon. Ele vai dizer exatamente por isso que nós temos o livro de Mórmon, porque as traduções foram corrompidas.
Veja como é interessante, toda seita tem que ter o seu próprio livro, porque senão ele não consegue se basear dentro da doutrina da igreja cristã. Tá? Uma outra doutrina estranha, né, é que não existe salvação fora da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Veja que isso também é uma característica de seita. Né? Toda seita diz que só serão salvas as pessoas que com ela estão associadas, seja dentro da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seja dentro da organização adventista, da organização das Testemunhas de Jeová. Se você não estiver associado com eles, você não terá salvação. Logo, a salvação ela se resume a um grupo de homens e não ao Senhor Jesus Cristo. Né? Uma outra doutrina estranha é que existem muitos deuses, tá? No céu. Existem vários deuses, até porque os mormons acreditam que cada pessoa que foi mormon, tal, ele acaba por se tornar um deus, né? Ele acaba por se tornar um deus. Por que ele acaba por se tornar um deus? Ele acaba por se tornar um deus porque ele agiu de acordo com a doutrina mormon, então ele vai ser uma espécie de iluminado. É mais uma doutrina estranha que eles têm. Uma outra doutrina interessante, eles dizem que Deus tem uma mulher, que é a deusa mãe. Né? Veja só que interessante, são doutrinas muito esquisitas que eles desenvolveram. Eles falam que Deus foi um homem em um outro planeta, né? E depois ele foi elevado até tornar-se Deus Pai. Né? Uma outra doutrina estranha é de que depois de você se tornar um bom mormon, né, você também tem potencial para se tornar Deus. Você vai chegar a ser igual Deus Pai. E que Deus Pai, ele também tem um pai. Né? Olha quanta coisa que você não sabia e agora está aprendendo aqui junto com a gente. Outra coisa interessante que eles ensinam, que é uma doutrina super estranha, é que Deus o Pai tem um corpo de carne e osso, assim como nós temos. Né? Deus tem uma forma de homem. Deus é casado com sua esposa e tem filhos espirituais. Né? Aí tem uma outra doutrina muito estranha, é que nós fomos gerados primeiro como bebês espirituais, no céu. E então nascemos depois na terra. É baseado nessa ideia que os mormons validavam a ideia da poligamia. Porque quanto mais esposas o mormon tivesse, e quantos mais filhos ele tivesse, mais bebês espirituais eles estavam liberando do céu. Né? Olha que coisa interessante. Então, eles dizem que todos nós tivemos uma pré-existência. Tá? Depois eles têm uma outra doutrina estranha, que é o primeiro espírito que nasceu no céu, o primeiro espírito que nasceu no céu foi Jesus Cristo, seguido pelo diabo, e que Jesus e o diabo são irmãos, né? Eles são irmãos, essa é a doutrina dos mormons. Né? Uma outra doutrina estranha, que eles vão tentar explicar a questão da salvação, né? Eles dizem que Jesus apresentou um plano de salvação para Deus. E o diabo apresentou outro plano de salvação. De modo que o plano de Jesus foi aceito. Né? O diabo, então, ele ficou com ciúme, porque ele queria ser o salvador da humanidade. Né? Mas, na verdade, ele queria anular a identidade do homem para destronar Deus. Né? Veja só quanta coisa interessante. Uma outra doutrina muito estranha, e tudo isso está documentado no material deles, viu, pessoal? Tudo isso eu vou deixar o link na descrição para você, tá? Então, olha só. Uma outra doutrina muito estranha, eles dizem que Deus teve relações sexuais com Maria para poder produzir o corpo de Jesus, né? Ou seja, na encarnação, né, eles dizem que aconteceu mais ou menos aquilo que a mitologia grega ensina sobre Zeus e Hércules. Né? Veja só. Uma outra doutrina super estranha é de que o sacrifício de Jesus não é suficiente para limpar dos nossos pecados, que precisa ter boas obras, que as boas obras são necessárias para a salvação. Não existe salvação sem aceitar Joseph Smith como verdadeiro profeta de Deus.
né? Mais ou menos a mesma ideia que tem os adventistas, de que você precisa aceitar Ellen White como profetisa, e a mesma ideia que tem as testemunhas de Jeová, de que você precisa aceitar o corpo governante como o profeta ou porta-voz de Deus, né? Tem uma outra doutrina muito estranha, essa é muito mais conhecida e até hoje é muito praticada pelos mormons, que é o batismo pelos mortos. Isso mesmo. Ou seja, uma vez que você se tornou mormon e você tem um parente falecido, você pode se batizar por ele, né? Olha que legal. E eles tentam basear isso na palavra de Deus, a Bíblia, né? Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo está tratando sobre a ressurreição, né? Paulo fala ali sobre o batismo pelos mortos, né? Fazendo um questionamento aos filósofos epicureus. Como eles não entendem o texto, eles pegam esse texto e tentam, na verdade, dizer que é uma base bíblica para o batismo pelos mortos, tá? Então você pode se batizar no lugar de alguém que não era mormon, que tenha morrido, e essa pessoa, então, ela passa a ser um mormon a partir do momento que você se batizou por ela, né? Então essa pessoa ganha a salvação mesmo depois de morta. E uma outra doutrina estranha é que eles dizem que existem 3 níveis de céus, né? Um é o celestial, o outro é o terrestrial e outro é o celestial. Veja, aqui nós alistamos pelo menos 23 doutrinas que não têm a menor base bíblica. Agora é interessante que uma pessoa que entra para a seita dos mormons, ele precisa aceitar tudo isso como sendo verdades. Fora isso, nós tivemos outras controvérsias no caminho do mormonismo. Muitas que os seus membros, os seus elders, nem sequer sabem, nem sequer conhecem. Mas, conforme eu disse, o canal Pela Bíblia se propõe a trazer para você a explicação e a resposta aos nossos ouvintes. Claro que você poderá pesquisar e conhecer muito mais. Afinal de contas, é uma seita que já tem aí quase 200 anos, né? Já está bem avançada em dias. Portanto, tem muita coisa para se pesquisar. Bom, eu espero que a nossa resposta tenha sido das mais completas. Também desejo aos nossos internautas que continuem, né, acompanhando o canal Pela Bíblia. Se você gostou desse momento, aproveite e deixe o seu like e inscreva-se no canal. Curta, espalhe e compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro, Mauro. Fica na graça e na paz de Jesus. Obrigado, professor. É isso aí, gente. Mande você também a sua pergunta para o nosso e-mail, predsompelabiblia@gmail.com. Seja mais um inscrito aqui no canal e aumente ainda muito mais para que esse programa vá a mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o sininho para não perder nada que o programa faz para você e, claro, também dê o seu joinha. Assim, cada vez mais o programa ganha divulgação. E não se esqueça também, nós estamos nas redes sociais. Acesse as redes sociais e converse, discuta, compartilhe. É isso aí. O programa chegou no final, mas estaremos de volta no próximo Perguntas e Respostas pela Bíblia. É a Bíblia direto pela Bíblia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.